Olá pessoal, bom, o vídeo de hoje, como vocês podem ver, estou aqui dentro da ateliê de novo. E assim como é um assunto muito novo aqui no canal, a gente vai ter alguns vídeos sobre, certo? O vídeo de hoje é sobre como eu penso e planejo um projeto de costura, certo? Eu procurei muito na internet, assim, como planejar um projeto, ou então, como começar uma costura. Na verdade, assim, eu queria um vídeo que ensinasse como se raciocina para chegar no produto final e eu não encontrei. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui mostrando como se fosse um vlogzinho de costura, do primeiro momento de como eu penso em fazer um projeto até o final. O primeiro vídeo dessa série, porque eu acho que vai virar uma série, é mais a questão de estudo. Não, a gente não vai pegar exatamente no tecido para cortar ainda, mas eu vou mostrar como eu me programo para poder cortar um tecido. Porque para quem está aprendendo a costurar, sempre dá muito medo de cortar tecido. Eu conheço gente que sabe costurar, tipo, sabe juntar as peças e passar na máquina e ver o projeto final, mas não sabe como é que faz o começo. E por medo de perder tecido, de cortar e não dar certo. Então eu vou mostrar como é que eu faço, tá certo? Boa tarde. Hoje é sábado à tarde e são 5h34. E eu estou aqui estudando um projeto de costura, porque na verdade, antes de começar a fazer, eu tenho que parar e tenho que estudar e fazer cálculos para poder ver qual vai ser a melhor forma de fazer esse projeto. E então eu pesquiso várias formas de fazer, boto no papel e vejo qual é a melhor para mim executar. Bom, então eu tô aqui com um caderno e dentro dessa folha eu tenho 3 formas de fazer uma saia que eu tô querendo fazer, certo? Essa aqui é uma forma que eu tenho de fazer, que são pegando o tecido em 3 pedaços desses tamanhos, 30 centímetros, que no caso é aqui a altura, por 1,30 na largura, né? E aí 35 por 3 metros e 35 por 4,5. E aí, no caso, eu tenho que fazer 4 pedaços de 3,5 e depois juntar dois ou 3 pedaços para poder dar essa medida. Eu vou juntar 2 para dar essa e 2 para dar essa e aí sobra 1. Essa aqui é uma forma de fazer. E aí, dentro dessas medidas, existe uma forma de costurar para que dê certo o projeto. Aqui eu tenho outra forma, que são cortando os quadrados, certo? Nessas medidas, só que o tecido dobrado 3 vezes. No caso, eu dobro o tecido uma vez e dobro outra vez por cima e dão 3 pedaços. Quando eu medir 30 centímetros, na verdade, vai ter uma tira de 90. E aqui é 45, eu vou dobrar, medir 45, só que na verdade eu tenho um retângulo de 1,30. E tem esse aqui, que é menor, o babado menor de baixo, que é 25 de altura, dobrado 3 vezes também, só que eu vou medir 60, que no final vai ter 1,20. E aí tem a outra forma, que faz o molde da saia inteira, certo? E aí eu vou decidir, eu posso usar essa largura aqui para ser o final da saia. E vou ter que medir minha cintura. No caso, essa cintura aqui, se for de elástico, ela vai ter que passar meu quadril. Então, eu vou fazer a parte de cima da largura do meu quadril, para fazer o cós de elástico. E se for de zíper, eu vou medir a cintura mesmo e vou colocar um zíper. Então, eu tô aqui para decidir, por exemplo, se eu fizer ela inteira, eu vou fazer ela inteira, mas depois eu vou ter que cortar nas partes que eu quiser. E essa aqui é a parte do estudo. Então, como existem várias formas de fazer uma mesma coisa, você precisa estudar para saber qual é a melhor forma para você. E é isso que eu faço antes de costurar. E desse caderno aqui, desse papel, eu vou fazer um esquema de costura que na hora vai me ajudar, um esquema assim, ó. Tá vendo? Mostrando o corte do tecido e o esquema de montagem, para eu não me perder na hora de fazer.
E tudo isso deve ser feito antes de comprar o tecido para você saber quanto de tecido você vai fazer. Só que no caso eu já comprei o tecido. Bom dia, pessoal. Hoje é domingo e são 10 horas da manhã. Eu já cuidei das minhas coisas da casa. E agora eu vim para o ateliê continuar o meu projeto de estudo do projeto que eu vou fazer, né? Então, antes da gente realmente cortar o tecido, a gente tem que fazer alguns estudos. Ontem eu reuni 3 técnicas de como fazer essa saia, mas eu tenho que descobrir a que dá mais certo para mim fazer, de acordo com as minhas habilidades. Então, hoje eu já comecei a fazer o esquema de corte e costura, né? Onde eu vou colocar os passos do que eu vou fazer para eu não me perder, que é muito importante. Observando aqui todos os modelos que eu peguei, eu decidi que eu vou fazer minha saia com elástico na cintura. Porque é mais prático. Eu poderia fazer com zíper, mas a chance de dar errado alguma coisa com relação à medida ou caimento, eu decidi fazer com elástico. Então, como a gente tem que pensar que a saia, que o elástico vai ter que passar na largura do meu quadril, o primeiro quadrado tem que ter a largura com folga do meu quadril. Então, eu pego aqui a fita métrica, certo? E vou medir a parte mais larga do meu quadril, porque o elástico vai ter que passar por aqui. Consequentemente, o tamanho do tecido. Então, meu quadril aqui tem 110. E eu vou deixar uma folga para que passe tranquilamente assim, ó. Tá vendo? Para que eu consiga vestir. Não precisa ser muito, mas também não pode ser muito apertado. Então, eu vou marcar aqui 120, certo? O que quer dizer 120? É 1,20 m e quer dizer que eu vou cortar o tecido dobrado. Então, 1,20 dividido por 2, porque o tecido vai estar dobrado, é 60. Então, o primeiro quadrado vai ter que ter 60 centímetros. E a altura a gente decide da seguinte forma. Você mede na altura da sua saia, ó. Isso aqui é a dobra do elástico que eu já vou botar, tá bom? A altura e vai até lá embaixo no pé, aonde você quer que fique. Aqui deu 80, quase 90, tá? Deu bem pertinho de 90, então esse valor de 90 eu divido por 3, porque são 3 camadas a saia. Então, a altura ficou de 30 centímetros, certo? Depois de eu fazer esse esquema, eu vou escrever aqui quais são os primeiros passos, que no caso eu vou fazer as camadas de cima para baixo, porque é o que vai definir a largura da saia, é o primeiro quadrado. Porque o segundo quadrado vai ter que ser pregueado no primeiro e o terceiro no segundo, certo? Então, eu vou escrever tudo isso aqui. E antes de cortar o tecido, eu vou cortar o molde. Que eu sei que, assim, são só quadrados e tal, mas é uma prática muito interessante fazer os moldes, porque você pode até calcular como você vai franzir. Tá certo? Bom, então eu terminei de fazer o esquema aqui dos passos. Já escrevi tudo. E vou ler aqui para vocês terem uma ideia de como é que funciona o raciocínio na hora de estar costurando já, tá? Bom, eu coloquei aqui. Primeiro você junta a segunda parte, que no caso nós estamos trabalhando com quadrados e retângulos, né? Então, a segunda parte é o quadrado do meio da saia. Você junta a segunda parte na primeira, pregueando a segunda até encaixar no tamanho da primeira. Ou seja, como o segundo pedaço ele é maior do que o primeiro, eu vou ter que fazer pregas para que ele fique no mesmo tamanho do primeiro, certo? A segunda parte é fazer a mesma coisa com o terceiro pedaço, que é o que fica lá embaixo, para encaixar no do meio. Que, no caso, é o que vai fazer o formato da saia. Porque se você pregueou o do meio com o primeiro, ele ficou com o fundo do primeiro. E o segundo, ele é maior, então o terceiro é maior do que ele. E você vai preguear e ele vai fazer o modelo da saia, certo? Depois, você adiciona um forro ao primeiro quadrado. Por que eu botei isso? Porque como eu tô trabalhando com cambraia fino, eu comprei uma viscose branca
para fazer o forro. E essa viscose eu vou cortar no tamanho do primeiro quadrado, que vai ser colocada em cima antes do elástico, tá bom? Depois você fecha as laterais, porque a saia já vai estar toda preguiada, né? E coloca o elástico. Então, esses são os passos para não me esquecer. E agora eu vou fazer o quê? Cortar o papel, que aqui eu tô usando esse papel pardo, que é usado para fazer embalagem em mercearia, que eu comprei bem baratinho, um monte para poder cortar. Lembrando que os quadrados, eles são nessa medida que estão aqui. E eu sempre vou escrever aqui que é o tecido dobrado, que eu não posso esquecer na hora de cortar, tá bom? Então é isso, vou cortar os 3 e depois mostro os quadrados a vocês. Bom, então o vídeo de hoje vai ficar por aqui, porque senão vai ficar muito extenso. E aí eu vou gravar outro vídeo na parte do tecido. O vídeo de hoje foi mais para mostrar o raciocínio antes de você cortar o tecido, porque acontece muita gente ter pressa e não querer fazer um planejamento em um molde, e na hora de cortar acaba dando errado, exatamente por falta do planejamento. Lembrando que na hora que você vai fazer esses moldes, o molde de papel permite que você emende, certo? Emende para poder ficar do tamanho certo. E isso evita o erro na hora de cortar no tecido, porque depois que você cortou no tecido, se ficar errado, não tem como você emendar, porque fica feio. Então, aqui nesse molde eu fiz emendas na terceira saia e fiz na segunda saia também, certo? E agora, como eu tenho certeza do tamanho, eu posso dobrar o tecido e cortar tranquilamente, porque eu sei que eu não vou errar. E isso é importante na hora de você começar a fazer uma peça, porque se você for querer cortar direto no tecido, pode acontecer erros que não tem mais como consertar.